É, a gente queria dar as boas-vindas à Garupa e o Grupo Arbo, a todas as pessoas que vieram aqui hoje para ver esse webinar. A gente ficou muito feliz com a receptividade do nosso assunto. A gente teve quase 300 inscritos no webinar e a ideia é que a gente seja o mais inspirador e didático possível e tenha uma conversa bastante dinâmica sobre o nosso tema. E para começar, eu vou pedir, a gente tem aqui o Edu que está trabalhando a passagem dos slides e o Bruno que está trabalhando com os vídeos. A gente queria começar com um filme de 1 minuto e meio, que é da websérie que a Garupa tem no YouTube. Vocês podem ver aqui no YouTube que vocês já estão depois. A websérie se chama Viajar Muda o Mundo e a gente tem um filmete de 1 minuto e meio para começar esse papo. Às vezes, as pessoas têm uma visão do turismo como uma coisa fútil. O turismo é uma força super poderosa de transformação. Ele é 9% do PIB mundial. 1 em cada 11 empregos no mundo estão no turismo. O turismo é uma ferramenta super estratégica para a educação, para a conservação de recursos naturais, de transformação mesmo. Quando você está numa viagem, você come fora todo dia, você gasta muito mais dinheiro, você passeia todo dia. E isso tem um impacto muito grande no lugar que você visita. Você pensar em comprar dos pequenos produtores, consumir cultura local, fazer a sua trilha com a associação de guias. Valorizar a cultura local, prestigiar é muito legal, porque o bem-estar das comunidades é o que a gente precisa garantir para que elas se mantenham no lugar e ajudem a preservar aquele lugar. Se a gente está aberto para uma interação e para, de fato, vivenciar, ter uma experiência autêntica, a gente consegue ter uma troca que é um aprendizado para a vida toda. Eu acho que não existe investimento melhor que a gente possa fazer na vida do que ir, se atirar, conhecer o novo, conhecer pessoas diferentes de você. O que a gente acredita é que o turismo tem o potencial de mudar o mundo porque ele tem o potencial de conectar as pessoas. Bom, a gente vai ter 1 hora de webinar e a gente vai falar sobre que causa é essa, afinal de contas, por que a gente chamou vocês aqui. A gente vai falar sobre turismo de base comunitária, o tanto que esse assunto é a bola da vez, como a gente chamou o nosso webinar. Quem vai falar é a Estação Gabiraba, Gabi, é uma operadora de Belém. A gente vai falar da ponte com o trade de turismo, que a gente convidou a Terra Nativa, a Paulinha Talasca. E a gente vai falar sobre turismo indígena, que, enfim, o etnoturismo é um assunto que tem gerado muita curiosidade, que quem vai falar é a Camila Barra. Obrigada a todas as convidadas. E depois perguntas dos participantes. Bom, eu sou da comunicação da Garupa. Eu vou falar um pouco sobre a nossa causa. Já pode passar, Edu. Acho que o jeito mais fácil de dizer o que é a nossa causa é falar um pouco sobre o que ela não é. O filme fala um pouco de turismo sustentável e aqui a gente está usando o turismo responsável porque a gente tem uma mudança aí de termo, né, para que as pessoas se sintam mais responsáveis. Todos nós temos que agir para poder fazer um turismo de impacto positivo. Número 1, o turismo responsável não é turismo de preservação da natureza. Pode passar. Isso pode ser um choque para as pessoas, mas o que a gente quer dizer com isso é que esse assunto de preservação da natureza é uma coisa já que é o mínimo, né? A gente está no século XXI, a gente está numa iminência muito evidente da crise climática e a gente tem aqui a Greta Thunberg, que é um exemplo para essa geração, de 15 anos discursando na ONU em Nova York, no plenário da Cúpula de Ação Climática, acusando nós, adultos, de esperar que os jovens resolvam o mundo. Então, assim, é uma questão muito antiga, anacrônica a gente falar que turismo
responsável e a preservação da natureza. A gente está falando aqui de uma coisa muito maior. A gente está falando de pessoas, o turismo que não é só paisagem, é conhecer outros modos de vida, é ser um impacto positivo no lugar que você visita, tanto para a vida das pessoas que moram nesse lugar, quanto para a preservação daquela cultura, né? Não é só a paisagem, a cultura é o modo de vida. Em segundo lugar, turismo responsável não é só geração de renda. A geração de renda é importante e a gente está falando sim de um turismo que distribui essa riqueza do turista de uma maneira mais igualitária nas comunidades, mas isso é uma pequena parte, né? É uma coisa que está na superfície, é a ponta do iceberg. Quando você está trabalhando com turismo responsável e você está numa viagem de turismo responsável, você percebe que mais que a geração de renda, é a geração da autoestima para aquelas comunidades, né? Muitas pessoas que vivem em pequenas localidades têm vergonha do seu modo de vida, acha que é na cidade grande que, de fato, se faz as coisas do jeito certo, do jeito que é valorizado, e é muito enriquecedor e empoderador para essas comunidades. Vir um turista de fora e ela vê que o artesanato local, a música local, o jeito que eles festejam, o que eles comem, tudo isso é o motivo do turista estar ali. Então, empoderamento e geração de autoestima são questões muito fortes no turismo responsável, maiores do que a geração de renda até. E também, quando a gente está falando de áreas protegidas ou territórios indígenas e quilombolas, a gente está falando de um turismo que também ajuda a proteção do território, seja pelo apoio moral, seja pelos recursos financeiros que ele traz. Em terceiro lugar, muito importante, especialmente quando a gente está falando com o mercado de turismo, que são as pessoas que a gente convidou prioritariamente para esse webinar, é que não é um turismo de nicho, né? Muita gente tem essa imagem aqui, turismo sustentável, eu vou acampar, fazer cocô no matinho, levar no saquinho embora. Não é sobre o que você faz no destino, e sim como você faz, que transforma aquele turismo num turismo responsável. Então, ele não é uma lista de proibições. O que a gente pode mudar de slide, por favor? O que a gente está falando quando fala de turismo responsável é muito mais sobre o que aquela viagem te ensinou, o que você aprendeu sobre o mundo, sobre a maravilhosa diversidade que a gente tem no mundo numa viagem. Então, a primeira vez que eu fiz essa palestra, volta um pouco, por favor, foi num resort, no Bourbon, ano passado, no Fórum de Turismo e Economia Criativa, que o Visit Santos convidou, e era no Bourbon. Então, assim, num resort eu posso fazer turismo sustentável? Claro que o resort tem que seguir preceitos de descarte de efluentes, de arquitetura sustentável, de geração de renda, de contratação da comunidade. Sim, turismo responsável é consumo consciente. Mas a experiência de um resort, que aparentemente parece massificado, que não pode ser responsável, ela pode sim ser se aquela experiência me fizer eu me conectar mais com aquele lugar. Então, no próximo slide, como a gente estava falando de Santos, eu fiz uma pesquisa sobre coisas que são da Baixada Santista, do litoral sul de São Paulo, que são muito típicas e pouca gente conhece. Por exemplo, o cambuci é uma fruta de São Paulo, tem festival de cambuci, tem cachaça de cambuci, tem geleia de cambuci. Então, se aquela caipirinha do resort fosse uma caipirinha de cambuci, eu poderia aprender muito mais sobre Santos, para além da piscina, da caipirinha e do relax, que são experiências que a gente muitas vezes busca numa viagem. A mesma coisa o artesanato local. Ali no litoral sul tem um artesanato de entalhe de madeira de cacheta. Seria super legal se eu pudesse tomar contato com essas peças, com essa arte, com esses materiais, em qualquer experiência turística que eu fizer ali. Pode ser num resort, pode ser dormindo na casa dos comunitários, por exemplo. E por fim, acho que é super importante para a nossa conversa de hoje, falar que na Garupa a gente trabalha com um turismo responsável que é um jogo de ganha-ganha. O anfitrião e o turista, eles igualmente se beneficiam daquilo. Então não é turismo de caridade, a gente não está falando sobre voluntarismo, a gente não está falando sobre viajar para um lugar para ajudar aquelas pessoas.
A gente está falando de viajar para um lugar que tem uma experiência turística incrível, porque você toma contato com outro modo de vida, com a riqueza da paisagem, com a riqueza cultural, e é isso que faz as pessoas voltarem, e é isso que faz o boca a boca. Quer dizer, uma boa experiência turística é aquilo que torna o turismo sustentável de fato sustentável, porque as pessoas vão voltar. Isso é uma perspectiva muito forte na Garupa. E ainda para terminar esse contexto, né, a gente chamou no nosso convite que neste momento o turismo sustentável responsável está mais em alta do que nunca, porque de repente com a pandemia a gente se viu numa situação em que todos entenderam que turismo é coisa séria, que tem um impacto gigante na vida de todo mundo. Foi o turismo que fez um vírus que nasceu no interior da China tomar o mundo em pouco tempo, e a gente percebeu que o turismo é uma via de mão dupla. Então, se a gente for pensar agora no programa do Ministério do Turismo de protocolos sanitários para o retorno do turismo, ele chama turismo responsável, porque responsável virou uma questão de, bom, eu não contamino você e você não me contamina. E hoje, nesse webinar, a nossa ideia é falar sobre a contaminação positiva do turismo responsável, como eu me enriqueço como turista e como a comunidade se enriquece com aquela visita. Antes de chamar as convidadas, para todo mundo ficar na mesma página, eu vou apresentar um pouco da Garupa. Muito rapidinho, nós somos uma ONG que desde 2012 temos a missão de trabalhar com a promoção do turismo sustentável. A nossa perspectiva é de ponte, a gente conecta os viajantes que buscam experiências autênticas a comunidades e pequenos empreendedores e organizações que promovem esse turismo responsável no Brasil. A gente foi muito conhecido no começo por ser a ONG que trouxe a primeira plataforma de crowdfunding para turismo sustentável no Brasil. A gente teve 3 anos de plataforma no ar, com quase 300 mil arrecadados, de 750 doadores para 11 iniciativas do turismo no Brasil inteiro, e aos poucos a gente foi vendo que essa atuação era pouco para o que a gente poderia fazer. Então hoje a Garupa se dedica basicamente, tem 3 eixos de atuação: a comunicação, as expedições e as consultorias. A comunicação é um pouco o que a gente está fazendo aqui agora. A gente tem o papel de aproximar a causa do turismo responsável das pessoas comuns, e a gente faz isso divulgando o Brasil, essas viagens no Brasil. Então, no nosso site tem o Guia Garupa do Brasil Autêntico. Ali é um cardápio de 40 experiências de turismo responsável no Brasil. Então, acho que esse é um legado importante que a gente precisa deixar, que é mostrar para as pessoas que existem esses produtos turísticos, que existem muitas viagens legais para você fazer, qualquer que seja o seu perfil. E a gente faz isso promovendo diálogos entre organizações ligadas ao tema. A nossa segunda atuação, que nos alçou assim, a um novo patamar de atuação hoje, são as expedições. As expedições são viagens que a gente faz experimentais a destinos que têm uma comunidade ali, uma sociedade civil organizada, que quer fazer o turismo, mas não tem expertise para isso. Então, como que a gente faz como que a gente lida com essa demanda? A gente faz viagens experimentais para esses lugares, sempre tem organizações locais que são parceiras, que entendem aquele contexto daquela comunidade, e a gente acredita que, através dessas viagens experimentais, essa vivência de anfitriões e comunidades já revela os potenciais daquele destino, qual é o público-alvo daquela experiência e os desafios para aprimorar aquela experiência turística. Hoje a gente vai falar aqui sobre isso com a Paulinha e com a Camila, com a expedição Garupa Serras Guerreiras de Itapuruquara, que, enfim, é aquilo que tornou a Garupa mais conhecida nesses últimos anos. E, por fim, a Garupa faz consultorias muito focadas em comunicação, em expedições, em estruturações de roteiro, principalmente de base comunitária. Então, são essas nossas 3 atuações. E, por fim, a gente só queria falar um pouco, como a gente sabe que é muita informação ao mesmo tempo. Só é importante dizer que a Garupa não é uma operadora, embora a gente tenha esse projeto Expedições Garupa, que são viagens experimentais. Então, a gente atua como uma incubadora desses roteiros de base comunitária, aprimoramento da experiência, viagens de avaliação,
e viagens de alinhamento da comunidade com o que está acontecendo nesses roteiros, para então poder firmar parcerias com operadoras que a gente convida para ir através de fan tours. Então, a Pauline Talasca está aqui hoje da Terra Nativa para falar um pouco disso. E lembrar que a Garupa não é uma empresa, não tem fins de lucro, a gente é uma organização da sociedade civil de interesse público, é uma ONG, e a gente tem um funcionamento independente do Grupo Arbo, que é principal mantenedor da Garupa e que também fundou a Garupa lá atrás. Vou chamar então agora Ana Gabriela Fontoura. Ela tem a operadora dela, que é a Estação Gabiraba, já tem aí 13 anos de estrada, trabalhando com metodologias participativas e ecoturismo de base comunitária a partir de Belém, que é a base dela, e ela trabalha também com a gente na Garupa em alguns projetos de estruturação. A minha pergunta... Olá, Cláudia, só para dar um oi, agradecer o convite desde já. Muito obrigada aí pela oportunidade. Bom que agora alguém está falando comigo, porque eu tô Melhorou. Parece que ninguém está ouvindo. Enfim, a minha ideia aqui é ser mediadora um pouco, fazer perguntas bem objetivas para que elas contem as histórias que elas vieram contar a partir dessas perguntas. Então, assim, a Gabi, como é uma das operadoras mais experientes em turismo de base comunitária do Brasil, acho que pode dizer muito sobre essa evolução, né? Então, assim, Gabi, você enxerga que a gente teve um crescimento de atratividade do turismo de base comunitária nas últimas décadas, principalmente na última? Então, boa tarde a todos, né? Sim, com certeza, Cláudia. Eu acho que a gente não só teve um salto, né, na atratividade, como também muito na diversificação da oferta. Então, hoje já tem produto, né, para todos os públicos e para os diversos interesses dos viajantes e das comunidades também. Na visibilidade que o próprio tema ganhou, também a gente percebe um salto grande, né? E na qualificação das experiências. Afinal, as comunidades, né, e as iniciativas locais no Brasil, elas estão se organizando, se estruturando e realizando seus roteiros, né, de TBC, nesse formato, né, de turismo de base comunitária, desde a década de 90. E nos últimos anos, sem dúvida, né, um tema central que ganhou força e principalmente para o aprimoramento e para o avanço, né, desse debate, com certeza tem sido a comercialização. Então, com isso, o que a gente percebe é que cresceu muito, né? Muito mais amplo agora o interesse pelas iniciativas de turismo comunitário, tanto por parte dos visitantes, como das próprias comunidades e das agências e operadoras, né? Que querem oferecer para o seu público aí experiências mais autênticas e motivadoras e que engajem e transformem positivamente, né? Podemos passar, Edu, por favor? Aqui é só uma frase mesmo para a gente inspirar o diálogo, né, sobre o que é comunidade, para não perder de vista que quando a gente está falando de turismo comunitário, a gente está falando, com certeza, né, de um turismo com humanidade. Por favor, isso. Muito obrigada. Bom, então, como eu estava falando, a gente acredita muito que são vários os arranjos possíveis e as parcerias, né, nesse contexto. Então, uma coisa que eu percebo do tempo que a gente começou para cá, por exemplo, né, então, lá em 2007, quando a gente abriu a Estação Gabiraba, não era tão frequente que o trade turístico tivesse interesse de se envolver, ou muitas vezes as agências operadoras achavam que isso era coisa mais de comunidade, ou do próprio governo, né, ou das ONGs, porque tem relação com os projetos socioambientais, né, que desenvolvem, e muitas vezes elas não achavam que isso dialoga com elas também. E quando, na verdade, o que a gente sabe é que dialoga bastante, né, tem um papel muito importante também para cada um desses atores aí cumprir, e a gente com certeza ganha com essa atuação mais ampla, que envolve inclusive as universidades, os institutos de pesquisa, todo mundo junto, né, nessa atividade que, sim, com certeza é uma vitrine super interessante, bonita e positiva para o nosso país aí em relação ao turismo. Então, só para fechar aqui esse contexto inicial, antes da gente partir para os princípios, eu só queria destacar que o turismo de base comunitária, a gente entende ele como uma forma de fazer a atividade acontecer. Então, ele é um modelo de negócio, né, no caso para a gente aqui, da nossa agência, da nossa iniciativa,
ele é também como um modelo de gestão, né, de condução das atividades. Então, ele não é um segmento do turismo, né, ou um tipo do turismo, como a gente costuma falar aí na nossa área. O segmento pode ser ecoturismo, por exemplo, e ser de base comunitária, pode ser turismo cultural, turismo religioso, enfim, turismo de pesca e ser de base comunitária. Então, o turismo em si, né, ele pode ser qualquer um, qualquer tipo, mas o de base comunitária é o que configura como a atividade é feita. E aí, nesse sentido, a gente precisa ter em mente, né, os princípios que regem, então, essa atividade, porque mais do que estabelecer as parcerias, né, e mais do que atuar, de comercializar, enfim, a gente precisa só estar alinhado, então, com o que a gente está tratando. E aí, como princípios que a gente trabalha aqui na estação, o primeiro é que a comunidade ela é a raiz, né, do turismo nos seus espaços, nos seus territórios. Então, ela é a dona do turismo ali no seu lugar e ela participa amplamente da gestão dessa atividade. Então, ela está desde o planejamento, como na execução das viagens, avaliação, monitoramento, enfim. E uma coisa que a gente via lá no passado, né, lá no comecinho dessa trajetória aí do TBC e que mudou bastante hoje, é que lá atrás, por exemplo, o fato das comunidades decidirem sobre o turismo no seu território, que é a premissa básica do TBC, né, elas têm autonomia, elas fazem a governança dessa atividade, então, o que acontece? Muitas vezes elas optam, por exemplo, por receber visitantes só 3 vezes ao ano, ou, digamos, trabalhar só durante o período do verão com o turismo, porque é um período que a atividade pode ser feita de uma forma mais adequada em relação à própria dinâmica da comunidade ou às condições de acesso, né? Por exemplo, aqui na Estação Gabiraba, a gente tem um roteiro que trabalha no extremo norte do Amapá, na região de Oiapoque, que a estrada de Macapá, que é a capital, até o Oiapoque, são 600 quilômetros de estrada e uma boa parte não é asfaltada, sendo que só é possível transitar com tranquilidade nessa estrada no período do verão. Então, o roteiro só é oferecido de agosto a dezembro. Mas isso não impede que a gente tenha outros produtos e roteiros e ao longo do ano inteiro a gente possa oferecer como um cardápio, né, sazonal de produtos e você compor uma série de ofertas distintas de acordo com o período. Então, no passado, essa sazonalidade eu vejo que era encarada pelas agências como uma coisa negativa, né? Porque, de fato, queriam oferecer aquele produto X qualquer época do ano. Quando hoje em dia a gente já tem uma oferta tão diversa e tão rica por parte das comunidades, que uma agência, uma operadora interessada, ela pode ter um cardápio completo de opções ao longo do ano inteiro e fazer com que um mesmo turista conheça vários destinos dessa forma diferente. Então, acho que uma das coisas que mais me emociona aqui na estação é o depoimento dos viajantes, inclusive dizendo: nossa, a gente aprendeu com vocês um outro jeito de viajar e agora a gente busca isso em todos os destinos que a gente vai, aqui no Brasil ou fora. Então, isso é um legado importante, você, inclusive, falando aí do ponto de vista, hoje eu acho que eu estou um pouco mais empresarial, né, do que eu costumo ser, então, falando aí do ponto de vista dos empreendedores, isso fideliza o cliente, no sentido de que ele volta. A gente tem turistas que já viajaram com a gente para 7 destinos diferentes, então eles estão quase para ganhar uma parcela aqui na sociedade, né, com a gente da empresa. Então, é muito legal esse tipo de relação. E o segundo princípio que eu queria chamar a atenção, a gente vai deixar projetado aqui na tela os outros e depois a gente pode conversar mais, mas eu vou só chamar a atenção para o segundo princípio, que fala sobre o turismo ser uma atividade complementar ao modo de vida local nas comunidades. A gente não é interessante que a comunidade pare de desenvolver todos os outros projetos só para atender o visitante, porque senão o roteiro e a própria dinâmica, né, de vivência e de interação fica muito mais empobrecida, né? E com certeza isso gera uma dependência do turismo que a gente não quer. Então, agora, por conta da pandemia, dessa situação super difícil e desafiadora que a gente está enfrentando juntos, né, da pandemia de Covid-19, uma coisa que se mostrou muito importante é esse princípio. As comunidades que dependem muito da atividade turística, né, e que deixaram, por exemplo, de tê-la como uma alternativa, como uma renda extra, como mais um produto na cesta, né, na cesta farta de produto que as comunidades costumam ter, essas foram aquelas que sofreram mais ao longo desse período agora, com a falta dos visitantes e com a dependência não só do recurso, como também de toda a dinâmica, né, de emprego, renda e mesmo de movimento, né, de atuação na comunidade. Então, eu acho que esse era um princípio também que lá atrás podia ser o entrave, essa questão de que as comunidades têm outras atividades, outros afazeres, outros compromissos,
outras culturas, né? Tem a roça, tem a pesca, o artesanato. E hoje em dia, na verdade, principalmente agora, depois da pandemia, a gente vê como um saldo muito positivo que esse princípio exista. Ele garante a segurança, ele garante a saúde, né, das comunidades, dos empreendimentos e dos nossos também na parceria. Então, é muito importante valorizar isso também. Podemos passar um pouquinho, a gente fala também da importância da transparência, né, nas relações, a divisão equilibrada dos recursos, sem dúvida isso é chave, né, no TBC e em todas as relações, as comunidades e os turistas também participando, né, dos projetos de educação ambiental, o intercâmbio e a vivência de aprendizagem mútua, tudo isso é muito importante. Então, só para fechar aqui com vocês, a estação é uma operadora de turismo comprometida, né, com os princípios do turismo comunitário e do comércio justo. A gente começou em 2007, então acabou de fazer agora em setembro 13 anos de atuação no mercado e é uma alegria muito grande. Podemos passar, Edu, para a próxima tela, só para mostrar um pouquinho da nossa área de atuação, é a região da Amazônia brasileira, né, que é uma região enorme, vasta, diversa e muito interessante, e a gente atua principalmente a partir de 4 grandes cidades onde os turistas costumam chegar, que é Manaus, Santarém, Belém e Macapá. Então, os principais estados é o Pará, o Amapá e o Amazonas. Podemos passar, por favor? Aqui é uma experiência que a gente tem bem pertinho de Belém, na comunidade Boa Vista do Acará, que a gente levou os primeiros visitantes que vocês estão vendo nessa foto aí da Casa de Farinha, em 2009. E de lá para cá, a gente essa comunidade, na verdade, assim, é incrível, ela fica a 40 minutos de barco de Belém, o que para o turismo comunitário, né, é uma outra coisa que a gente gosta de dizer, que muitas vezes as agências, operadoras que querem fazer parceria com as iniciativas comunitárias acham que todo destino, né, ou todo roteiro tem que ser muito longo, muito extenso, que as comunidades são distantes, que não é possível encaixar numa programação que a agência já tenha naquela cidade. Pelo contrário, então esse é um exemplo, né, a gente faz desde uma manhã nessa comunidade, porque é muito próxima a Belém, né, onde os turistas chegam pelo aeroporto internacional, então é muito fácil, tem roteiros e tem atividades para todos os públicos, né, atualmente no Brasil, uma riqueza muito grande. Eu cito também, por exemplo, as iniciativas da Bahia, que são super fortes e muito bonitas, principalmente no centro de Salvador, então até comunidades urbanas podem desenvolver esse tipo de turismo. Então, a gente pode ter produtos curtos, rápidos, pequenos, e pode ter também produtos de imersão, como 3 semanas, né? A gente faz uma viagem de barco, por exemplo, que são 21 dias, 3 semanas para uma universidade estrangeira. Então, depende muito, né, do público e do tempo e disponibilidade, mas é bem rico e diverso. Podemos passar, por favor? Aqui só um segundo exemplo final, que era uma experiência diferente que a gente organizou próximo a Manaus, na comunidade de São João do Tupé, que foi uma experiência de voluntariado, mas para uma empresa, né, que é a Samsung, a empresa coreana, que buscou a gente junto com a nossa parceira, no caso aqui dessa experiência, que era a empresa Experimento, Intercâmbio Cultural, e a gente desenvolveu, então, um produto específico, né, que é muito comum aqui também. Então, no nosso site, vocês podem ver 10 roteiros que a gente apresenta, né, que são os roteiros que a gente desenvolve ao longo do ano, mas a gente cria muitos roteiros junto com as comunidades para cada interesse específico dos clientes. Então, é interessante, por exemplo, que empresas ou instituições como o Banco Mundial já fez eventos no Pará e buscou a gente para desenvolver um roteiro de turismo comunitário com os seus colaboradores dentro de um tema de sustentabilidade, né? Já trabalhamos, então, em parceria com diversas outras empresas e organizações, né? E isso eu acho também que é uma coisa que mudou do começo para cá. Hoje em dia, né, a gente consegue também já perceber que muitas outras organizações e grupos estão buscando um modelo diferente de viagem, um modelo também mais transformador positivamente. Bom, e por fim, a gente trouxe 5 lições aprendidas. A gente está coletando isso, inclusive com interesse, né, de logo mais trazer à tona também uma publicação aí da estação com um pouco dos aprendizados. E aqui só para destacar que sim, então é possível, né, incluir no mercado, ter um mercado ativo, né, em relação a isso. Então acho que é muito legal hoje essa conversa. Eu parabenizo até a Garupa e o Grupo Arbo por trazer esse assunto, porque eu acredito que as agências, as operadoras, elas precisam de mais espaços para discutir. Acho que às vezes elas têm um pouco de receio de se aproximar, e muitas comunidades, na verdade, né, têm uma experiência riquíssima com operação, com venda, inclusive, e atendimento, tanto em parceria como direto para os clientes finais. Então, o principal, eu acho que para quem está interessado nesse tipo de negócio, né, e de trabalho,
é saber que o mais importante de tudo é estar alinhado com as decisões, né, respeitando os valores e o que foi acordado coletivamente pelas comunidades. E você, sim, é bem-vindo, né, dentro desse espaço que cabe, com certeza, às agências e operadoras. Então, acho que a gente tem muito para construir aí nesse cenário. Não tem uma receita mágica, o importante é você estar de acordo com o que foi estabelecido e decidido pelas pessoas do lugar. Então, ter esse compromisso, né, essa ética na responsabilidade também de como você vai fazer seus negócios. E eu acho que é uma relação que todo mundo consegue, né, ganhar e avançar aí nessa área. Podemos passar, acho que só faltam 2 slides. O tempo dos atores é distinto. Eu acho que para todo mundo que trabalha com turismo, isso aí não é novidade, né? Então, o tempo realmente, nesse caso aqui, é uma coisa bem diferente, as expectativas também. E assim como a gente citou lá nos princípios, né, a boa comunicação, a transparência é sempre uma chave de sucesso aí para quem quer diminuir esses ruídos aí entre as expectativas e os tempos de cada ator envolvido. E para fechar, então, a formação de clientes conscientes no turismo, com certeza a gente contribui, né? Não só dos clientes, mas também dos profissionais que atuam nesse setor. É muito importante ter esse trabalho alinhado. O estímulo à valorização dos ambientes, né? Onde o turismo se desenvolve. E, por último, podemos... isso aqui. Oba, então esse é o último slide realmente. E eu queria, então, aproveitar só para contar para vocês que essa foto, para mim, ela é uma foto mágica, assim, porque ela traz tanta história, assim, do que a gente já fez. Eu acho que é um caso bem legal para contar, porque ilustra muito o que eu acredito sobre o turismo de base comunitária enquanto negócio. É uma inovação, com certeza, né, no âmbito das relações econômicas e comerciais, né, de compra e venda de produtos turísticos. E eu acredito que com isso, tanto os moradores como os profissionais e os turistas, né, estão contribuindo para a construção de uma sociedade melhor. Essa foto, esse senhor que está aí, é o príncipe herdeiro da Noruega, o príncipe Haakon, que esteve com a gente no roteiro da Ilha do Kumbu. A Ilha do Kumbu faz parte do município de Belém, fica a 15 minutos de barco da cidade. E quando a Embaixada da Noruega no Brasil procurou a gente para desenvolver essa visita específica, ela chegou dizendo assim, olha, a gente queria que vocês organizassem uma visita de turismo comunitário para o príncipe e a delegação que vai vir para uma reunião em Belém, mas o tempo máximo de realização da visita, saindo e chegando da porta do hotel, é 1h30. Então, a princípio, né, na Amazônia, a gente fica achando que não dá para fazer uma visita legal e interessante de 1h30. Mas a gente conseguiu fazer ele atravessar para o outro lado do rio, conhecer a Belém, que a gente chama que é a Belém ribeirinha, né? Então, que é a Belém do outro lado, que é composta por todas essas famílias representadas aqui pela Dona Nena, que é essa senhora incrível que trabalha com a produção de chocolate 100% cacau. E a gente tem esse roteiro rapidinho mesmo, é uma visita de uma manhã, mas é muito transformador. Então, ter o príncipe moendo a semente do cacau, vendo como é que é colocar a mão na massa, literalmente. E aí, essa risada que vocês estão vendo foi porque ele deu 2 voltas assim com a manivela e já falou, tudo bem, já posso parar? E ela, não, precisa muito mais vezes para eu conseguir ter a quantidade que eu preciso para demonstrar para você. Então, só para fechar e dizer que quando a gente tem, né, essa realeza toda aqui, que é o povo, né, da nossa região, e tem os insumos da floresta, o cacau, a samaúma, tudo isso no quintal, então a gente consegue e pode receber com qualidade qualquer visitante. Então, muito obrigada, eu queria convidá-los também a acessar o nosso site, é em português, inglês e espanhol, a gente também está nas redes sociais, e muito obrigada novamente por todo mundo que participou e sigo aqui para as perguntas. Obrigada, Gabi. Foi lindo essa sua apresentação. Eu queria fazer mais pergunta, mas não posso. Tem que passar para a Paulinha, nossa próxima convidada. Mas eu só queria fazer um comentáriozinho, né? Que quem trabalha com turismo de luxo há anos fala isso. O luxo não é mais o que o dinheiro compra, o Ritz de Paris, e sim uma experiência única, exclusiva, autêntica, que poucas pessoas podem fazer, tal, e acho que a gente está num momento que cada vez mais, isso também não tem a ver com luxo, todas as pessoas querem viver experiências autênticas e únicas e especiais, né? Então, depois da apresentação da Gabi, a gente chama a Paulinha Talasca, da Terra Nativa Ecoturismo, que está aí há muitos anos na estrada, trabalhando com ecoturismo,
que está aqui em São Paulo, então a gente achou super importante também trazer uma agência daqui, né, nosso polo emissor de turistas, para falar um pouco do público-alvo e dessa ponte, né? Então a Gabi está trabalhando com isso lá de Belém, a partir da Amazônia, a Paulinha está trabalhando com isso aqui em São Paulo, e também porque eu falei no começo da expedição Serras Guerreiras de Itapuruquara, que é uma iniciativa da Garupa, do ISA, junto com 2 organizações indígenas do Médio Rio Negro, lá no Amazonas, que é a Síria e a Foirne. Eles que procuraram trabalhar o turismo de base comunitária, e a Garupa e o ISA estão apoiando de diferentes maneiras esse projeto. A Pauline foi no Fantour que a gente fez, a gente já tinha feito 2 anos de viagem para lá, de viagens experimentais para Serras Guerreiras, e então, para que ela não fique descrevendo o que é essa experiência e todo mundo possa se inspirar por essa experiência, a gente trouxe um filminho bem curtinho também, do Dabucuri. Depois do filme eu vou fazer uma pergunta para a Paulinha. Aí eu, desde pequeno também, eu me criei para as da Bucuri. Desde o princípio que meu pai me ensinou, até hoje em dia eu não me esqueço. Ele cantar, só pelo nome dos bichos, das aves, né? Arara, papagaio, jacu, tudo tinha esses nomes desses bichos que saem desses cantos que a gente canta. Já vim passando sobre o resgate da nossa cultura, que realmente a dança é a nossa principal realidade hoje, que nós estávamos esquecendo. Com a chegada do turismo, dos turistas aqui, eles estão mais dedicados, são mais interessados em apresentar a dança muitas vezes. Que possa ir passando, né, de geração para geração assim sucessivamente. Paulinha tá na tela, vocês estão vendo ela? Eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Legal. Só que acho que tá em mim. Será que eu tiro o meu vídeo para aparecer da Paulinha? Não sei se adiantou. Agora eu tô vendo a Paulinha aqui. Você quer falar primeiro, antes que eu pergunte? Não, é que já falar depois da Gabi e depois de toda essa apresentação, estou me sentindo bastante responsável. Bacana. Eu acho que essa pergunta que está aí na tela já diz bastante, a gente tem bastante coisa para contar. Mas é isso, a gente é da Terra Nativa Ecoturismo, com muita alegria a gente foi convidado e participou dessa viagem de inspeção para Serras Guerreiras, nos encantamos com o projeto e a gente tem bastante para contar. Vai embora, Clau. É isso, então. Eu queria saber da Paulinha um pouco. A gente tem uns slides de imagens de Serras Guerreiras para todo mundo, enfim, ter um pouco mais de visão da experiência. Mas o que a gente queria saber é isso, né? Você trabalha com um público aqui do Sul-Sudeste. Como que você enxerga o que é a demanda hoje, né? Esse ano sabemos que todos vão viajar mais pelo Brasil, ano que vem também mais pelo Brasil por causa da pandemia. Mas para além disso, né? Você enxerga que as pessoas estão procurando conhecer modos de vida como uma maneira de viajar, como um chamariz para fazer uma viagem? Legal. Então, a gente percebe que depois desse movimento, a gente como operadora percebeu de início que esse movimento que as pessoas têm de operar a sua própria viagem, a gente teve que se reinventar. Nós precisamos encontrar produtos em que a gente consegue agregar valor,
em que a gente consegue agregar alguma coisa diferente que ele não consiga fazer sozinho pela internet. Então, essa foi o primeiro desafio que acho que todos nós, das operadoras, sofremos com o advento da internet, com o advento dos sites de procura e de hospedagem, de bilhetes aéreos e pacotes de viagem comuns, né? Então, eu acredito que as pessoas que já passaram por essa experiência de operar e de fazer a sua própria viagem perceberam que a escala, talvez, que eles gostariam de participar, as viagens que eles gostariam de ir, poderiam ser um pouco mais autênticas de verdade, porque aquelas viagens com uma escala muito grande, a gente já tem um público que não quer mais fazer, ele quer alguma coisa diferente, ele quer alguma coisa que seja personalizada. E aí a gente entra para dar esse tipo de serviço. Então, as operadoras, elas pararam de vender bilhete aéreo e pacote de turismo e começaram a oferecer um serviço diferenciado. E para ela oferecer esse serviço diferenciado, é necessário que ela conheça o seu público e cria essa fidelidade. Então, a gente começou a trabalhar com uma escala menor, conhecendo um pouco mais daquela nossa clientela e oferecendo, então, para eles experiências diferentes. E no caso das experiências de turismo de base comunitária, a gente percebe que, como não é uma coisa enlatada, né, como é uma experiência muito única, que vai depender das condições locais, vai depender da época do ano, vai depender de como aquela comunidade gostaria de receber aquele grupo, em que época ela gostaria de abrir sua casa para receber aquele grupo, então aquela experiência é única. Você não tem duas viagens exatamente iguais, e você não tem dois grupos exatamente iguais. E isso criou uma forma de mostrar para aquele turista que ele é, de verdade, o protagonista da própria viagem, que é de acordo com as interações que ele tiver com a comunidade, que ela vai responder e aquilo vai se tornar uma experiência incrível e única. Então, essa troca foi muito importante, até pelos relatos que a gente escutou depois, e aí, como a Gabi mesmo conversa, né, que ela teve grupos que voltaram várias vezes à procura de experiências em que ela se sentiu, em que aquele turista se sentiu protagonista e percebeu o quanto que ele fez diferença na comunidade onde ele foi. Então, acho que você conseguir falar com o seu passageiro da importância da presença dele nos locais, da importância, da diferença que ele faz quando ele vai lá, e que além dele aprender, ele também está levando informação e está proporcionando essa troca, a gente percebeu que é muito rico. Os resultados que a gente teve com os nossos passageiros foram muito ricos, e aí a gente começa a ter agora uma procura de mais experiências desse tipo. Quando vai ser a próxima, Paulo? Quando é que a gente vai ter um outro tipo de experiência nesse mesmo nível em que a gente se sentiu muito bem acolhido, em que a gente pôde também contar sobre a nossa vida, em que eles também se interessaram pelo que a gente é, o que a gente faz. Então, esse vínculo emocional, eu acho que está como base da escolha para fazer um roteiro dele. De outro modo também, o turismo de base comunitária, ele é tão bem cuidado que ele tem que ser olhado na parte de segurança, e a gente é bastante cuidadoso com isso, né? Então, a forma como a gente é acolhido, a forma como nós fomos acolhidos nas Serras Guerreiras, por exemplo, é uma forma que você percebia todo o asseio, o cuidado e a preocupação daquela comunidade em te receber, porque era um grupo único. Era um grupo que vinha naquela data porque eles permitiram. Então, tinha toda uma preocupação em nos servir a comida da forma como eles nos prepararam, da forma como eles se dividiram, como cada um trouxe o seu prato. Então, isso deu para a gente uma segurança, um acolhimento que você não percebe nas viagens regulares para outros destinos comuns que a gente vê por aí, né? Então, é um equilíbrio muito interessante que acontece nesse tipo de viagem. E, por fim, como a Gabi também mencionou, a transparência que existe em todo o processo, ela é muito interessante, porque não é uma viagem barata, mas, ao mesmo tempo,
o passageiro sabe exatamente para onde está indo o valor que ele está pagando. Isso é extremamente importante. Já há muitos anos a gente procura abrir todos os nossos orçamentos para os passageiros, dizendo, olha, parte desse valor que você está pagando é para a comunidade, parte é para pagar o transporte, e quando ele percebe esse valor todo do que ele está pagando, e quando ele faz a viagem, falou, poxa, valeu a pena. Inclusive, colocando agora, falando de agente para agente, porque eu sei que tem bastante aí agente de viagem nessa apresentação, é muito importante que o nosso passageiro saiba até quanto a gente está ganhando também, para poder fazer toda essa operação. Então, acho que esses são os pontos principais que eu acredito que fazem a diferença para um passageiro escolher fazer esse tipo de viagem, se planejar para esse tipo de viagem, se preparar, né, do que pegar um pacote de uma viagem para um lugar comum. Muito legal, Paulinho. É isso aí. Isso que você falou agora é realmente uma coisa que talvez a gente não comunique tanto, te ouvindo falar, a gente deveria comunicar mais. Todo mundo, quando a gente faz uma viagem, é um momento importante para a gente, né? A gente juntou um dinheiro para gastar ali, a gente tirou férias e tal. E no turismo de base comunitária é bem o que você está falando, né? Para a comunidade também é um momento especial estar te recebendo, né? E muito. Isso transforma esse encontro de uma maneira muito especial mesmo. Uma das coisas que a gente mais escuta, né? Todo mundo que trabalha com turismo responsável, todas as organizações que no Brasil estão trabalhando com isso e no mundo também, tem muito essa discussão do gargalo da comercialização, né? Então, para fechar a sua fala, eu queria que você tentasse, assim, dizer em uma frase, né, assim, quando você foi para Serras Guerreiras, com essa oportunidade de poder ser uma parceira da comunidade como operadora, o que foi qual foi, assim, aquele momento da iluminação que você falou assim, isso aqui é viável eu ser a operadora parceira, uma das, a gente tem atualmente 3, isso aqui é viável para mim, né? Porque acho que a maioria das apresentações que a gente faz fica essa coisa, legal, mas será que é para mim? Será que é para mim como operadora? Será que é para mim como agência? Você tem, assim, um resumo para dizer? Eu acho que em primeiro lugar, eu acredito que esse tipo de turismo ele vai fazer o Brasil ser um país melhor, e vai fazer a sociedade ser mais inclusiva, vai fazer com que a gente tenha aí um respeito ao próximo, um respeito às comunidades, uma convivência melhor no nosso país. Então, em primeiro lugar, eu acredito nisso, né? E a gente, como está aí há 24 anos no mercado, a Terra Nativa, ela sempre teve o ecoturismo, né? E como base o respeito ao meio ambiente e às comunidades. Então, a gente não acredita que é possível conservar, preservar ou ter um mínimo de sustentabilidade se não houver a conversa entre esses pilares. Então, em primeiro lugar, a resposta é que eu acredito que é dessa forma que a gente vai construir um Brasil, uma sociedade melhor. Então, quando eu acredito nisso, para a gente trabalhar, para a gente conversar com os nossos passageiros, fica muito mais legal, muito mais prazeroso, inclusive, né? Porque não é uma questão de convencimento, é uma questão de que é assim que vai ser e acontece de verdade. Porque a gente vê o quanto que a nossa visita, o quanto que as experiências fazem diferença. Não é uma coisa que a gente está inventando. A gente vê a resposta na comunidade, a gente vê a resposta nas pessoas que foram, na mudança de comportamento, na mudança de visão, e a gente quer trabalhar para um futuro melhor. Então, acho que o ideal é o que é o nosso motor, né? E eu me encantei pelo projeto. Eu acho que a gente só vai fazer com que essas comunidades realmente tenham, como você falou lá no começo e no vídeo, né? Eles têm muito orgulho
daquilo que eles fazem, mas eles ganham muito mais força quando o outro vem e diz para eles que aquilo é legal, que aquilo é incrível, que aquilo é um conhecimento maravilhoso. E aí tem vários desdobramentos, né? Porque você tem aí outros tipos de profissionais que, quando vem aquela cultura e aquele saber natural, conseguem converter isso para a vida deles, na cidade. Então, isso é muito rico e é muito humano. Eu acho que a gente não pode perder esse contato humano com esses saberes tradicionais, porque eles ensinam muito. Não acredito que a gente volta da mesma forma que a gente foi depois de passar por uma experiência dessa. Necessariamente, uma transformação, um questionamento interno, ele acontece. Então, eu sou fã. E se eu acredito, fica muito mais fácil de eu conversar sobre esse assunto com qualquer passageiro que tiver na dúvida ainda. Muito bom, Paulinho. Acho que é por aí. Tem um slide aqui da Terra Nativa. Eu vi que Então, já tem pergunta. A gente vai falar de perguntas depois, mas tem uma bem específica aqui que eu acho que vale a pena citar, da Cleusa, sobre se a viagem para grupos pequenos, compostos de quantas pessoas. Então, assim, pelo próprio site da Terra Nativa, dá para acessar o roteiro deles de Serras Guerreiras. São grupos pequenos, sim. Vamos falar de maneira geral em 10 pessoas no grupo, mas tem um limite máximo um pouquinho maior. São embarques, sim, todo mundo junto, todo mundo começa junto, todo mundo termina junto. E pelo site da Terra Nativa vocês também podem saber um pouco mais sobre Serras Guerreiras de Itapuruquara. Eu quero chamar, então, Camila Barra, que é antropóloga, está na Amazônia há mais de uma década trabalhando com comunidades tradicionais. E ela está na garupa desde o projeto Serras Guerreiras. Ela estava no ISA e agora está aqui do nosso lado, trabalhando com estruturação de iniciativas de turismo indígena. Esse tema é muito forte, muito cativante. Também é uma coisa que muita gente tem ficado conhecendo mais a garupa por causa da expedição Serras Guerreiras, que é de turismo indígena. Então, eu acho que a Camila tem esse papel aqui no webinar de contar um pouco sobre essa estruturação de um roteiro em terras indígenas com comunidades indígenas. E acho que a primeira pergunta seria para ela explicar isso, já derrubando alguns mitos, né, sobre o que é fazer etnoturismo. Camila, é com você. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Gabi, Paulinho, todo mundo que está aí. Assim, está sendo muito bacana poder fazer esse diálogo. E eu acho que nessa história de derrubar alguns mitos, quando a gente fala de turismo indígena, eu acho que a primeira coisa importante é que não existe o índio, né? No Brasil são mais de 350 etnias, né? São povos diferentes que podem se relacionar entre si ou não, em territórios, em biomas diferentes, que falam cerca de 180 línguas que ainda existem no nosso país, e cada um tem uma forma própria de organização, né? Tem rituais, tem uma arquitetura, né? Tem uma agricultura, né? Nem todos, mas assim, é uma diversidade muito grande e que torna, portanto, uma experiência com uma determinada etnia, em uma determinada terra indígena, uma coisa única. E por isso também a possibilidade de conhecer essa diversidade tão única que só o Brasil tem, né? Acho que, falando um pouco mais de Serras Guerreiras de Itapuruquara, que fica lá no interior do Amazonas, né, no município de Santa Isabel do Rio Negro. É um projeto que envolve 5 comunidades, cerca de 100 famílias. São 8 etnias diferentes nessas 5 comunidades. E a roça, né, o conhecimento sobre a roça e a agricultura, ele é um conhecimento muito importante para essas populações. Um tanto da troca desses conhecimentos e também da forma como eles manejam a floresta fazendo a sua agricultura, que eles também vão transformando o ambiente, né, e gerando biodiversidade, né? O sistema agrícola tradicional do Rio Negro é um patrimônio reconhecido, né, pelo Ministério da Cultura como um patrimônio material da cultura brasileira. Só para vocês terem uma ideia, quem vai para as Serras Guerreiras de Itapuruquara está ali comendo um conhecimento que foi cultivado por cerca de 4.000 anos. Foram os povos indígenas daquela região, conhecida como Noroeste Amazônico, que inventaram a mandioca e tudo que vem dela.
Então, fica a dica. Mas, assim, eu acho que é uma coisa interessante da gente trazer essa perspectiva dessa diversidade, né? E da possibilidade de que nessas experiências a gente possa conhecer de fato um modo de vida e a forma como essas populações se relacionam e também protegem esse território. Que um tanto disso que a Pauline falou é super importante, porque são essas populações cuidando e vivendo da sua maneira nesse território que também cuidam desse patrimônio, que no caso é a Amazônia, que é um patrimônio de todos nós, né? Por isso a possibilidade de vivenciar e de estar lá contribuindo, né, participando, conhecendo e levando renda para esses locais é uma forma também de contribuir, né, para a sua proteção. E uma coisa importante sobre o turismo indígena é que essas comunidades, elas se organizam muito para que esse momento de receber o visitante aconteça, né? Não é uma coisa que alguém teve uma ideia e final de semana que vem a gente vai receber uns turistas. Para além dos desafios logísticos, daí do custo de você chegar nesses locais, essas comunidades tiveram várias reuniões, né? Elas definiram o que elas iam apresentar da sua cultura, como que elas iam conduzir esse roteiro, quais seriam os atrativos, por que esses atrativos e não outros, o que do conhecimento você pode mostrar e o que você não pode mostrar. Então, essa programação muito bem formatada, ela deu conta de todo um consenso que foi construído com essas comunidades sobre como receber, o que mostrar, como poder percorrer o território e dar a dimensão do que tem ali e também como que esse recurso, né, esse benefício, ele é repartido entre quem participou e como é que ele também promove essa gestão comunitária, né? Porque essas comunidades também estão fazendo a gestão desse negócio da sua maneira e decidindo, né, como que eles vão investir talvez na melhoria do transporte, como é que eles vão poder investir na melhoria de um centro comunitário ou da captação de água na comunidade. Então, tudo passa por uma decisão coletiva que tem que reunir essas pessoas dentro do seu tempo, da sua forma. Então, não é uma coisa solta, né? Existe um plano de visitação, ele é aprovado pela FUNAI, né? As pessoas que participam de uma experiência como essa têm vários cuidados, né, para poder estar lá, que envolve, né, um conhecimento sobre os cuidados que vai ter com o uso das imagens, sobre respeitar a programação e se dispor a estar lá sendo conduzido por essas populações, né, para conhecer o seu modo de vida e o seu território. Então, tem aí uma oportunidade mesmo de fazer uma imersão, né, nessa vivência muito bem preparada por essas comunidades, né, em cada roteiro indígena vai ter uma forma de preparação diferente. Obrigada, Camila. Também muito curtinho, tem tanta coisa para falar, obrigada pela concisão também. Bom, a gente, enfim, finalizando um pouco essa parte, a gente queria que você contasse um pouquinho como que as expedições fazem essa mediação das comunidades que querem oferecer os produtos turísticos com o trade de turismo e com outros tipos de parceiros externos. Bom, então, eu acho que ótimo ter um mapa aí para localizar ali as Serras Guerreiras de Sapuruquara. Então, imagina o desafio que é poder estruturar uma experiência dessa tão longe e também ter os recursos para esse processo, né? Então, as parcerias são muito importantes. A Garupa entra como um parceiro técnico que, junto com o ISA, o Instituto Socioambiental, trabalha nessa região há muito tempo, puderam promover oficinas e momentos dessas comunidades conversarem para irem definindo isso que eu comentei com vocês, o que viria a ser esse roteiro da visitação, o manual de conduta, enfim, como é que eles iam fazer a repartição do benefício, como é que eles iam preparar as trilhas, tudo isso. Então, esse processo da formatação do produto, ele depende muito dessas parcerias técnicas para que essas comunidades possam trazer os seus objetivos maiores, por exemplo. No caso das Serras Guerreiras, não à toa, a roça, a comida, ela é central. Havia uma grande preocupação dessas comunidades de que os jovens, eles não estavam mais abrindo roças, esse conhecimento poderia se perder. Então, essa foi uma forma de envolver os jovens, de valorizar e de gerar renda por meio desse conhecimento que estrutura toda a sociedade daquele povo. Então, a demanda deles para tornar isso um produto precisa, obviamente, de um apoio técnico. Então, esse é um desafio e é nesse momento que os parceiros também, por meio de projetos e de tentativa de captar recursos para poder promover essas atividades, podem apoiar essas comunidades nesse processo. As expedições experimentais, elas são muito importantes, tem aí os números das expedições que foram realizadas, porque elas que permitem testar isso, experimentar
e experimentar, inclusive, o visitante chegando, conversando, fazendo uma avaliação com eles para que eles possam aprimorar o roteiro, e também o recurso, né? Exercitar esse processo da gestão comunitária também desse recurso. Então, as expedições, elas possibilitam, de fato, um processo de teste, assim, muito importante. E o Fantour também entra um pouco por aí, né? Quando a Garupa foi convidar empresas que trabalham com TBC, né, que já estavam interessadas em ofertar algum produto indígena, né, foi feita uma parceria de todo mundo, né? As operadoras investiram para essa viagem poder acontecer, né? Nem as comunidades, nem as ONGs parceiras tinham condição de arcar com tudo isso. Então foi uma junção, uma união para poder possibilitar isso, para que eles pudessem se conhecer, se conectar e estabelecer as parcerias que vão seguir daqui para frente, né? Então, nesse momento também entra esse apoio, né, de tentar trazer esse modelo de negócio, essa gestão comunitária, que tem muito a ver com a forma como aquelas comunidades se organizam, né, para que possa estabelecer parceria aí com o mercado, com agentes, né? Então, esse é um ponto super interessante que eu comentei com vocês, que é como que na formatação do roteiro, os aspectos culturais e as questões que essas comunidades estão trazendo mesmo para o seu futuro, como que eles podem compor ali atrativos em um produto, né? E ao mesmo tempo como que você pode promover ali essas participações, né? No caso, tanto das mulheres que são as detentoras desse conhecimento, um conhecimento feminino, conhecimento da agricultura, e dos jovens, né? Então foi de fato uma estratégia deles usar o turismo para poder trazer essa solução. E na perspectiva do visitante, é muito real essa conexão, esse aprendizado, e eles veem, né? No caso, os visitantes que chegaram no segundo ano viram o centro comunitário reformado com o recurso do turismo, foram recebidos nesse local e puderam, né, ter a dimensão de como que a contribuição deles é muito verdadeira, né? E eu acho que esse é um exemplo muito bacana. As reuniões de avaliação também aconteceram nesse local reformado pelo turismo. Então, olhar para esse processo e para a necessidade dessas comunidades de se reunir, se preparar, ofertar essa experiência e depois poder avaliar e se aprimorar, também é parte desse modelo de negócio, né? E isso tem rendido às Serras Guerreiras de Itapuruquara diversos prêmios super importantes. Foi uma menção honrosa da Brastou após o primeiro ano de operação, né? E foi selecionado, né, o projeto Serras Guerreiras pelo programa de aceleração da PPA, Plataforma Parceiros pela Amazônia, onde todos nós estamos aprendendo muito sobre como formatar melhor esse negócio e poder com isso promover mais parcerias. E junto com outros projetos de turismo de base comunitária no Rio Negro, Serras Guerreiras compõe hoje um circuito de turismo indígena no Rio Negro, que foi reconhecido como uma experiência inovadora por um prêmio do PNUD, porque promove um real desenvolvimento local, e é possível vocês acessarem Serras Guerreiras de Itapuruquara ou FOIRNE, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, no Google, e conhecer um tanto desse trabalho que o turismo permite conectar, né? Vocês também agora com essa região, com essas populações e com os desafios para que eles continuem vivendo bem e protegendo esse patrimônio que é de todos nós. É isso. Obrigada, Camila. Estamos chegando aqui ao fim dessa parte expositiva. Eu vi que algumas das perguntas que apareceram aqui são sobre a possibilidade de se envolver, como fazer e tal, então eu vou colocar um slide sobre isso para a gente abrir para outras perguntas que vocês tiverem. Enfim, como vocês podem se envolver com a Garupa, né? Supondo que a Garupa é um dos meios de se envolver com o turismo responsável no Brasil e tudo que a gente está falando. Então, primeiro, consulte o nosso Guia do Brasil Autêntico. São, na verdade, 41 experiências, não só de turismo de base comunitária, mas de turismo responsável em geral, para todos os perfis. Então, pelo nosso site, vocês acessam esse guia. Assista e divulgue a nossa websérie Viajar Muda o Mundo no YouTube. Para quem chegou mais tarde, a gente passou um episódio no começo. São filmes de 1 minuto e meio, bem curtinhos, mas tem outros 2. Se você tem interesse de desenvolver roteiros assim na sua empresa, se você gostaria de receber um roteiro para o seu time, enfim, se aprofundar um pouco mais, fale com a gente. Eu coloquei o site aqui, mas tem o e-mail contato@garupa.org.br também. Enfim, se você tem ou conhece um trabalho num destino turístico ainda em desenvolvimento, com turismo de base comunitária, também é uma atuação que nós temos, ajudar a vencer alguns desses gargalos para colocar essa operação para funcionar. A gente pode conversar sobre isso. Seguir as nossas redes sociais, que são Facebook e Instagram.
e espalhar o conceito do turismo responsável. No final das contas, o nosso sonho, assim, número 1 com esse webinar e outras comunicações que a gente faz é que vocês comentem com alguém em casa, com alguém do trabalho, sobre isso tudo que a gente está falando aqui, porque, na verdade, espalhar a potência dessa causa é nosso objetivo principal. Tá aqui o nosso site, tem o meu e-mail, o e-mail do Arnaldo, e aí eu acho que talvez as nossas 3 convidadas, se quiserem fazer alguma consideração, já podem fazer. E o time de produção aqui, se tiver perguntas específicas para alguém responder também, eu vou ler agora. Tá, tô vendo aqui que tem pergunta sobre como a gente trabalha com as agências, como proporcionar essa experiência para os nossos clientes. Então, eu acho que quem tiver interessado pode entrar em contato com a gente por esses e-mails, para a gente, enfim, entender melhor qual que é o seu interesse, né? Por exemplo, a possibilidade de vender os roteiros Serras Guerreiras de Itapuruquara. É importante dizer que nesse momento visitação em terras indígenas não é permitido, né, por questões de Covid, mas pode mandar para a gente por e-mail. Fantours virtuais para agentes e operadores conhecerem melhor esses programas. É uma ideia, Terra Nativa está trabalhando com isso, né? Tiveram agora um projeto selecionado no edital da Fundação Boticário, muito legal. Realmente está pipocando essas iniciativas, a gente não tem nenhuma na garupa, mas busquem com a Terra Nativa essa informação, talvez seja uma coisa que realmente vai crescer bastante. Tem uma pessoa comentando sobre, né, a dificuldade das pessoas entenderem que turismo de base comunitária não é caridade. Isso realmente é muito importante, né? Acho que tudo que a gente falou aqui é muito sobre uma via de mão dupla. Falamos sobre o tamanho dos grupos, enfim, acho que na verdade são pessoas querendo se envolver com a garupa de alguma maneira e com essas experiências. A gente deu alguns caminhos no slide anterior. Agradeço todo mundo, a gente conseguiu quase super se manter no horário, 1h13. Se Gabi, Paulinho e Camila quiserem falar mais alguma coisa, eu encerrei. Eu quero falar uma coisa rapidamente aqui. Quero dizer que, primeiro, agradecer o convite para participar e quero dizer que esse trabalho da garupa, a gente que é agente, operador de turismo, que sabe o desafio que é levar um visitante para uma comunidade ou para um destino e ter o destino preparado para nos receber. E esse trabalho que vocês fazem com a comunidade, de levantar com eles o sonho que eles gostariam de mostrar, de organizar com eles essas visitas e essa receptividade, de conseguir administrar com eles inicialmente os custos, de fazer entender, ou seja, esse poder de comunicar, de explicar, e finalmente de estabelecer essa parceria e essa confiança é incrível, nos dá muita tranquilidade para levar os nossos grupos. E assim, sem isso não é possível da gente fazer uma visita com qualidade e com a profundidade que a gente pretende. Então é um trabalho moroso, é um trabalho muito específico e assim, eu fico muito grata de pertencer a essa cadeia. Convido a todos que puderem conhecer esse trabalho, porque de verdade ele é único, ele é transformador. Então, ele é trabalhoso, então por isso que precisa de tanto tempo, de muita paciência, muito estudo, muito aprofundamento no que vocês estão fazendo. E é isso que a gente tenta passar para o nosso passageiro. Então, obrigada pelo convite e por participar desse grupo bacana e super legal. Obrigada. Maravilhoso, Paulinho. Obrigada. Quer dizer. Então também quero aproveitar, assim, e acho que, como a Cláudia falou, né, tem 13 anos quase que eu trabalho na Amazônia,
E depois da primeira expedição eu tive certeza que isso era a coisa mais transformadora que eu poderia contribuir e logo vim para essa garupa, porque a gente tem que acreditar no que a gente faz mesmo e poder ver esse impacto acontecer. Então, não é de qualquer jeito, né, mas o turismo indígena promovido dessa maneira, com as comunidades à frente, com parcerias, né, sólidas, assim, ele é transformador para todo mundo, né, para o visitante, para a comunidade e para quem está acompanhando também e vendo aquela história acontecer. Obrigada demais, foi muito bom estar aqui nesse evento. Então, minha vez, né, queria aproveitar também para brincar um pouco aí com a Paulinha, né, que disse que ia falar depois de mim, aí que eu corri a beça para falar no tempo, mas queria agradecer muito a Paulinha, a Camila e a Cláudia, né, e a todos que organizaram aqui o evento também, por partilharem os seus olhares, as suas experiências, e também chamar atenção um pouquinho para uma das perguntas, né, que estava falando sobre o número mínimo de participantes. Eu acho que é uma preocupação de todo mundo agora com os grupos menores, né, a partir dessa tendência também que a gente tem de cuidar mais, né, em relação às medidas de distanciamento social e de prevenção e combate à Covid. Então, procurem, busquem lugares que trazem essa diversidade de experiências, como é o caso do guia, né, do Brasil Autêntico, que é o guia que a Cláudia comentou, que traz algumas das iniciativas brasileiras aí, mais antigas e mais recentes também, que estão trabalhando com isso. Existem outras plataformas que também apresentam essas iniciativas. Busquem saber mais, né, sobre esses lugares, porque com certeza existem experiências diversas, né? Como eu comentei, no nosso caso, por exemplo, tem roteiros a partir de 2 pessoas, de 4 pessoas, outros precisam de um grupo um pouco maior por causa do custo mesmo, né, da operação, que, como a Paulinha falou, não é barato. Então, só para convidar vocês mesmo a embarcar com a gente nesse universo, né? E conta com a gente também, qualquer dúvida, qualquer questão que quiser trazer e dialogar. A gente está aqui, é uma honra e uma alegria muito grande de participar também com vocês, mulheres fortes aqui e poderosas aí do turismo, né? Do turismo responsável. Muito obrigada. Gente, obrigada. Então, para encerrar, ganhei uma super oportunidade do Local Expedition, que perguntou aqui no YouTube sobre loja virtual, onde se possa adquirir produtos feitos pelas comunidades. Então, vou indicar a campanha no Catarse da Galeria Amazônica, que é uma oportunidade de comprar artesanato local, de comércio justo, de comunidades amazônicas, de fato, num momento como esse de pandemia, em que a gente não pode visitar muitos desses lugares, a gente pode ser um turista responsável, ajudando essas comunidades a passar por isso. Então, eu coloquei o link aqui no YouTube para todo mundo que quiser. Uma das opções é na campanha da Galeria Amazônica, tem produtos lindos e vai ajudar essas comunidades a se manterem de pé. Obrigada, gente.